Fala pessoal, Renan na área em mais um Para Pensar. A pergunta hoje é: de que forma você reage à palavra de confronto? Esses dias eu cheguei em casa e o meu filho estava brincando, normal. E quando eu fui falar com a minha esposa, ela falou: Olha, hoje o papai precisa conversar com o Bernardo, porque ele fez aquilo que ele não deveria fazer. E eu já tinha conversado com o Bernardo, meu filho tem 3 anos e tal, e eu já tinha conversado com ele que ele não poderia fazer aquilo. E já tinha explicado o porquê ele não poderia fazer aquilo. E eu falei que se ele voltasse a fazer, nós teríamos uma conversa muito séria. E no momento que eu falei que eu tava triste, eu nem tinha começado a conversa com ele, eu falei, olha, eu tô muito triste por causa... E comecei a falar, né, algo que estava confrontando ele. Ele olhou pra mim, sério, imagina a cena, olhou sério, cruzou o braço, virou e disse: Você não vai mais brincar de futebol comigo. Você não vai brincar de heróis. E virou pra trás e ficou resmungando. E eu falei assim: Ok, você não quer que eu brinque mais? Quem tá perdendo é você. E logo depois passou aquilo, eu conversei com ele, ele já em poucos minutos já estava novamente no meu colo brincando comigo, mas eu tive que dar correção naquele momento nele, conversar com ele. E sabe por que eu trago isso para você hoje? Porque eu tenho visto que a coisa mais difícil de acontecer, e quem já trabalhou, já é gerente e já teve pessoas subordinadas a você, né? Ou pessoas, ou se você é empresário, ou mesmo professor, né? Ou pais, né? Ou não é nenhum desses, mas você talvez é aquele que está fazendo a birra. Você já viu que hoje em dia está muito difícil de lidar com as pessoas. Porque você não pode falar nada que as pessoas estão de mimimi. É uma geração de mimimi que não aceita mais o crescimento. Não é verdade? Então, se você confronta alguém que está errando, se for dentro da igreja, a pessoa já quer sair da igreja, já quer mudar de igreja, já não presta mais, já começa a falar mal, já começa a julgar as atitudes, as palavras, já tira totalmente do contexto. Já a mente já entra num sofisma, aquela pessoa já não presta mais. Por quê? Porque está fechada dentro de si. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? E o que ela pode nos ensinar? Eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro exemplo é Caim, está escrito em Gênesis 4. Né? Adão, então, que era pai de Caim e Abel. Então Adão teve 2 filhos, Abel e Caim. E Abel se tornou um pastor de ovelhas e Caim se tornou agricultor. Abel pegou e levou uma oferta ao Senhor, uma oferta de sacrifício ao Senhor e agradou ao Senhor. Quando Caim foi levar a sua oferta para Deus, Deus falou assim: eu não aceito a sua oferta. E não se tratava daquilo que estava sendo ofertado, não era o material ali que estava, não era a parte física, mas era o que estava interno. Mas eu não quero nem falar disso. Mas ele não aceitou. E olha o que o Senhor, e ele muda o semblante, isso é, quantas vezes a gente fica bravo, mostra para todo mundo que a gente não gostou daquilo, coloca em jogo a liderança nossa, né, o nosso chefe, ou o nosso pastor, o nosso líder, quem seja. E olha o que Deus fala para ele. E o Senhor disse a Caim, isso é, no capítulo 4, no versículo 6 do livro de Gênesis. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? O Senhor ainda ensina. O Senhor está mostrando, olha, você não fez da forma que deveria fazer, mas você estava com coisas que não deveriam dentro de você. Isso é, Caim não aceitou isso. Sabe qual foi a resposta? Aquele orgulho que ele sentiu, porque ele não poderia ser confrontado. Ele estava certo, ele estava cheio dele mesmo. Ele pegou e ele mata Abel. Ele mata o seu irmão. Consequentemente, ele teve uma pena dada por Deus. Nós temos que entender que o confronto de quem nos ama, o confronto da nossa liderança, vai fazer com que a gente cresça. Mas nós temos sido uma geração que não quer crescer. Uma geração que não quer ouvir. Uma geração que só serve aquele que fala o que eu quero ouvir. Cara, amigo
é aquele que fala o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Porque só ouvindo o que você precisa você vai crescer. Mas nós temos sido como Caim. E nós temos se alimentado daquilo que nós temos plantado. E talvez nós temos plantado o quê? Nós temos plantado essa desobediência. Nós temos plantado esse orgulho dentro de nós. E a gente nem percebe isso. Renan, qual é o outro exemplo? Cara, o outro exemplo é Davi. Quando o profeta Natan, Davi pecou, né? Talvez vocês já conheçam a história, mas Davi pecou. E o profeta Natan vem até ele. Deus envia o profeta Natan para dizer que ele estava errado. E qual foi a resposta de Davi em meio a esse confronto? A resposta de Davi foi: eu errei, pai. Eu errei. Eu cometi adultério. Eu ainda fiz com que um homem morresse. Eu pequei. Ele não se encheu dele mesmo. Ele não ficou cheio de orgulho e soberba. Ele se arrependeu. Foi gerado dentro dele o verdadeiro arrependimento e ele disse: pai, me importa mais estar perto de ti, eu quero estar perto de ti, eu quero crescer contigo. E aí, qual tem sido a nossa resposta em meio a palavras de confronto? Se você ler a Bíblia, você verá que os profetas, eles chegavam com palavras de confronto. Mas para o quê? Para gerar arrependimento. Então, não fuja daqueles que falam a verdade para você. Não fuja daqueles que confrontam você. Porque eles vão fazer com que você cresça. Deus quer que você cresça. Deus te ama. O amor dele é tremendo. E muitas vezes nós precisamos tomar na cabeça, com palavras mesmo, para que isso venha gerar frutos bons, frutos do Espírito. Caim gerou frutos do pecado, da carne. Que nós possamos aceitar o confronto, que possamos analisar dentro de nós aquilo que está sendo colocado e que nós possamos olhar para Deus e que Ele possa gerar em nós o verdadeiro arrependimento. Pense nisso. Valeu!